Muito bem, nós queremos estender o nosso boa noite a todos os amigos que chegaram pontualmente para mais um estudo. Hoje, falando sobre a vida de Abraão. Caminhar com Deus é um ato de fé. Eu acho que nós vamos aprender bastante coisa diferente que nós ainda não conhecemos nessa noite. Eu quero convidar você, da forma que você está, para fechar os seus olhos e vamos orar ao Senhor pedindo as bênçãos para esse estudo. Pai querido que estás nos céus, que somos imensamente agradecidos pelo dia que o Senhor deu a cada um de nós. Amém. Por ter nos trazido aqui protegido pelos teus anjos. E agora queremos implorar a presença do teu Espírito ao estudarmos a tua palavra nesta noite. Amém. Que o Senhor traga as lições necessárias para a vida de cada um de nós. Amém. E que o Senhor nos ajude a colocar em prática aquilo que se faz necessário na vida de cada um de nós. Amém. Imploramos uma bênção especial com o professor Marcelo nesta noite ao explanar esse tema. São bênçãos que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite a todos mais uma vez. Há 2 semanas atrás estive aqui e o tema era Enoque, né? E Enoque era um pouquinho assim de texto para dezenas de lições, né? E Abraão tem um tantão assim de texto na mesma proporção de lições, né? De forma que a gente teria que passar algumas semanas aqui estudando a vida de Abraão para entender a riqueza desse personagem, a complexidade desse personagem, a quantidade de informações que ele nos traz sobre este tema que foi proposto, né? Caminhar com Deus é um ato de fé, nas suas experiências como homem e como servo de Deus. Vamos começar a ver algumas coisas sobre Abraão. Eu separei em 3 sessões, tá? Então, assim como na outra semana, alguns fatos sobre Abraão, né? Aqui ainda Abraão Facts. 1. Abraão quer dizer pai elevado, pai excelso, né? Esse é o significado da palavra, do nome Abraão. Ele nasceu em Ur dos Caldeus. Eu vou colocar assim de forma sequencial, nós não vamos parar nesses textos, porque nós vamos nos deter em algumas porções mais específicas da história de Abraão no texto bíblico. Ele era filho de Terá, está lá em Gênesis 11, 27. Ele era da linha de Sem, filho de Noé. Então vocês estudaram Noé na semana passada, certo? Noé. Aí tem Sem, Cã e Jafé, né? Os 3 filhos de Noé. O Sem é da onde descende a árvore genealógica de Abraão, que era a árvore, era a linhagem fiel a Deus, tá? Isso está lá em Gênesis, do verso 10 até o verso 25. Ele se casa com Sara, também está no mesmo capítulo 11, no verso 29. No capítulo 11, verso 30, a gente tem informação de que Sara não podia ter filhos, não é? Que é uma informação muito importante no contexto da lição que vamos estudar hoje. E, finalmente, temos essa informação de que ele saiu de Arã com 75 anos de idade. Eu coloquei um mapinha aqui, ó. Vocês vão ver que Ur está aqui, né? E Arã está aqui em cima. O pai, o Terá, o pai de Abraão, leva ele para Arã. Eles moram em Arã. Não era uma região muito distante, de forma que Abraão deve ter se deslocado nesse trecho aí durante, ou pelo menos em muitas oportunidades, né? Aí vamos lá para o texto bíblico. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Ora, diz o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Te farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti
serão benditas todas as famílias da terra. Obrigado. A primeira prova de Abraão está disposta aqui neste texto de Gênesis 12, do verso 1 até o verso 3. Por que é uma prova? É uma prova porque Deus fala para Abraão: sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus falou para onde ele ia. Ele sabia para onde ele ia, mas ele sabia onde ele estava. E ele estava ali na região ali, né, Arã, Ur dos Caldeus. Fazendo assim um paralelo, o Abraão estava em Curitiba. E Deus está falando para ele: sai daqui que eu vou te mostrar um lugar onde você vai morar. Onde? Sai e eu vou te mostrar um lugar onde você vai morar. Acho que na cabeça de Abraão, e se eu e você tivéssemos passado por essa experiência, estaríamos nos perguntando: para onde que eu vou? Porque se eu sair daqui para ir para São Paulo, vai piorar um pouco, mas não é tão ruim assim. Mas e se eu sair daqui para ir morar em Roraima, Rondônia, se eu for lá no meio da Chapada, né, na região central do país, ou se for na selva, lá na região, nem precisa ser tanto, né? Pode ser ali em Mato Grosso mesmo, na região de Bonito ali. Para onde eu vou? Os achados arqueológicos, né, a história, esse estudo mais na área de arqueologia, mais na área de história, vai nos dizer que Ur era uma cidade extremamente avançada. Por isso que eu fiz a comparação com Curitiba, né? Eles não tinham aí o ônibus com os tubos, mas olha, eles tinham água encanada. Entende? A disposição de higiene deles era já uma coisa meio diferente, né? Um pastor, uma vez eu ouvi ele falando sobre esse tema, ele falou assim: o Abraão certamente morava do lado do shopping, né? Estava tudo fácil ali para ele, o que ele precisasse comprar, né? É como a gente aqui, né? Miller, Curitiba, Barigui, para onde você vai trombar com o shopping. A realidade de Abraão era essa. E Deus fala para ele: sai. Deus fala sai, Deus fala vá. E aí ele diz assim: sai, vá, porque eu vou fazer dos seus descendentes uma grande nação. E aí Deus repete: eu abençoarei, abençoarei, abençoarei. É um padrão aqui. Qual o padrão? O padrão é esse aqui, ó. Há uma ordem: sai. Deus fala para ele: sai, vá. É uma ordem, não é? Mas Deus nunca dá uma ordem sem colar alguma coisa nessa ordem. E ele cola, porque ele faz uma promessa: seus descendentes vão formar uma grande nação. Quem que não quer ter uma promessa de Deus dizendo assim: olha, a sua descendência será grande, da sua descendência virá uma grande nação. E ele não somente dá uma promessa, mas ele dá a bênção: abençoarei, o seu nome será famoso, você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que abençoarem vocês. E por mais, por meio de você, eu abençoarei todos os povos da terra. Há uma ordem, há uma promessa e há uma bênção. Mas era uma prova. E Abraão passa na prova, porque ele sai ou ele não sai? Sai. Ele sai. Sair era um ato do quê? Do quê? Vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. Bem, Hebreus 11. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto é Deus. Temos então a primeira prova, mas na primeira prova nós temos a primeira bênção. Deus deu uma ordem,
Deus deu uma promessa, Deus deu a bênção, Abrão obedeceu, e em função disso, a bênção veio. E está ele lá na galeria da fé para dizer para mim e para você que o fato dele ter saído fez dele esse personagem bíblico importante, a ponto de ser citado nesta galeria, a galeria dos heróis da fé. Aí você pensa assim, nossa, que camarada especial Abraão, né? Igualzinho. O Enoque, na semana passada, ou retrasada, quando a gente conversou, ainda estudando assim a estrutura do Gênesis, do texto bíblico, você vai perceber que o Enoque ele é antediluviano. Então ele tinha uma vantagem que eu e você não temos. Ele era fisicamente privilegiado em relação a mim e a você. O Abraão já não tem mais tanto deste privilégio físico. Tanto que o Abraão vai viver 100 e poucos anos, porque Deus já tinha limitado o tempo de vida dos homens até quanto? 120 anos, né? Então veja só, Abraão então na primeira bênção ele obedece, né? Meu passador aqui está me matando. Mas vamos ver uma segunda sessão de fatos sobre a vida de Abraão. E vamos ver se ele era um camarada tão especial assim, tão diferente de mim e de você. Ele vai para o Egito, Gênesis 12, 10. Ele mente sobre a sua esposa. Gênesis 12, verso 13. Que mancada, Abraão chega no Egito. A cultura do Egito vai dizer que ao ver uma mulher bonita, eles poderiam matá-lo. E diz o texto bíblico que Sara era bonita, na época ainda Sarai, né? E ele, para evitar de ser morto no Egito, o que ele faz? Ele conta uma meia-verdade. Uma meia-verdade é o quê? Uma mentira. Ele de fato era meio-irmão de Sara, mas ele não era irmão de Sara, e ele fala naquele contexto que ele era irmão de Sara, para que a sua vida fosse poupada. Mas ele era muito rico, ele já estava muito rico nessa época, diz lá Gênesis 13, no verso 2. Até porque quando ele sai do Egito, o faraó fala assim para ele, fala, amigo, vai embora você com a tua mulher. Você quase trouxe uma desgraça sobre nós. E o faraó coloca para fora do Egito, fala, vai, não volte, e pode levar tudo isso aqui com você, para você ficar bem incentivado a não voltar para cá, né? Na sequência, no Gênesis 13, verso 9, né? Ele vai se separar de Ló, né? Chega um momento que ele está tão grande e Ló está tão grande que eles começam a ter conflitos, os seus empregados começam a bater cabeça por causa de pasto, por causa de divisão de tarefas, e o Abraão fala, acho que é melhor a gente se separar. E muito generoso, verso 9, segunda parte, ele fala para Ló, para onde você quer ir? O tio, que foi chamado por Deus, chega para o Ló, o sobrinho, que foi no espólio, né? Saiu junto ali. Mas o tio chega para ele e fala, para onde você quer ir? Você vai para cá, eu vou para lá, você vai para lá, eu vou para cá. Humilde, o Abraão. Ele ficou na terra de Canaã, porque o Ló escolhe, vocês sabem, a região de Sodoma e Gomorra, não escolheu muito bem, né? Não escolheu muito bem. E ele vai para Canaã. E finalmente, ele recebe de Deus a promessa da descendência. Gênesis 13, verso 15. E aqui a conexão com a nossa segunda prova em relação a Abraão, né? Por que a segunda prova em relação a Abraão? Porque Deus olha para ele e fala assim, Abraão, olha para o céu aí. A gente vai ler isso na sequência. A tua descendência vai ser assim, ó, como as estrelas. Você consegue contar as estrelas do céu, Abraão? Pois a sua descendência vai ser assim. E ele não tinha filhos nessa época. E a esposa dele era estéril. E ele já não era um menino, né? Ele simplesmente um menino. Porque quando ele saiu da região de Arã, de Ur dos Caldeus, ele já tinha 75 anos de idade. Ele já não era exatamente... Mas vamos ler o texto bíblico então. Volta lá para o Gênesis, mas deixa um dedo ali nos Hebreus, que a gente vai voltar aí. Gênesis 13, verso 14
até o verso 17. Quem que pode ler para a gente? Por favor, Alexandre. Promessa de Deus a Abrão. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão: de onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes estejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por toda esta terra, de norte a sul e de leste a oeste, pois eu a darei a você. Ok, obrigado, Alexandre. Depois que Ló foi embora, o Senhor disse a Abraão, olha lá, veja primeiro o que está escrito ali em vermelho, o que é? Olhe. Né? Olha aí, do norte para o sul, para o leste para o oeste. Aí o que Deus fala para ele na sequência, em vermelho ali? Vou dar a você e aos seus descendentes, né? Para sempre, toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes, que está em vermelho ali de novo, sejam tantos como o pó da terra. E aí ele termina dizendo: assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vai e ande por essa terra, de norte a sul, de leste a oeste, pois eu a darei a vocês. Será que você consegue perceber um padrão nesse texto? Já dei uma moleza, que eu já destaquei em vermelho para você, né? Ordem e promessa. Não é isso? Ordem. Olhe. Primeira coisa que Deus faz é se comunicar com Abraão. Dizem aqui que essa passagem já é a quarta vez que Deus está falando diretamente com Abraão, né? E Deus diz para ele: olha, dá uma ordem para ele. E Deus fala para ele na sequência, que nós temos ali a ordem: vou dar a você e aos seus descendentes. O que é isso aí? Promessa. Não é? E aí Deus diz assim: sejam tantos como o pó da terra. Deus está reafirmando a promessa de que Abraão seria, o povo de Abraão viria um povo extremamente numeroso. O que Deus está dando para Abraão? Bênção. Eu acho que é bênção, né? Porque quem pode ter muitos filhos, tem muitos filhos. Porque é bênção. Que vô que não gosta de ter muitos netos andando em casa. Não é, seu Flores? Tá? Neto é bênção ou não? Bênção. Se cantar no sábado de manhã, então, na igreja, mais ainda, né? Mais ainda. Ordem, promessa, bênção. Nós vimos que na primeira prova de Abraão, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, Deus, ao falar com ele, dá essa estrutura. A gente vê que quando Deus fala agora, vem falar para Abraão sobre a sua descendência, Deus novamente vem com a mesma estrutura para Abraão: ordem, promessa e bênção. Gênesis 15, do verso 1 até o verso 3. Então quem ainda não saiu de Gênesis, lê para mim. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Obrigado. Como é que Abrão é conhecido, ou Abraão é conhecido? Como é que ele é conhecido, gente? Pai da fé. Pai da fé. É isso? É isso, né? Pai da fé. Mas você prestou bastante atenção nesta passagem? Vou repetir um pouquinho aqui, ó. Lê comigo. Depois disso, Abrão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: ó, Deus falando para Abrão aqui direto de novo ali, ó, tete a tete: Abrão, não tenha medo.
eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Olha só, o Criador do universo está falando ali face a face com Abraão e está falando assim, olha, não se preocupa, não tema, eu vou proteger você. Eu vou proteger você. E mais, além de te proteger, eu vou te dar uma grande recompensa. Mas qual que é a resposta do Abraão? Ele está ouvindo o que Deus está falando? Eu imagino que não, porque olha a resposta que ele dá para Deus. Ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem o quê? A gente não consegue localizar, ou pelo menos não consegui muito bem, aonde que está essa passagem entre os 75 anos e os 99, que é o próximo diálogo que a gente vai ver de Abraão com Deus. Em algum lugar aí no meio desses 25 anos houve esta conversa. E nesta conversa está a prova de Abraão, neste contexto. Por quê? Porque Deus havia feito uma promessa para ele de que ele teria uma descendência. Mas como eu falei, ele tinha saído de Ur já com 75 anos, a mulher dele também já não era muito novinha, e pior, ela era estéril. E o tempo estava passando, e pelo que a gente está vendo ali, ele está agoniado. Por que ele está agoniado? Porque o filho não vem. E este filho não vem, e o prova de tal maneira que diante de um Deus que se aproxima dele e fala assim, eu vou te proteger, fica tranquilo, eu vou te dar uma recompensa, fica sossegado. Ele vira para Deus e fala assim, o que adianta essa tua promessa se o filho que você prometeu para mim não vem? Percebem o que é um homem provado? Na primeira prova ele tem que sair de casa. Eu acho que foi uma prova muito fácil perto desta, porque nesta prova aqui há um salto. Por que há um salto? Porque na primeira prova bastava ele fazer o quê? Obedecer, não é? Não era isso? Deus fala, sai, e ele faz o quê? Sai. A primeira prova então demandava obedecer. E veja, amigos, obedecer às vezes é o caminho mais fácil, sabia? Mas aqui a prova endurece, porque aqui Deus falou para ele que alguma coisa ia acontecer e essa coisa não estava acontecendo. Qual era, portanto, a prova do qual ele estava diante? Ele precisava do quê? De crer. Na primeira prova ele precisava obedecer, ele obedeceu, foi embora. Mas na segunda prova ele precisava crer. E esta prova já não foi tão fácil para ele. Será que é de crer mesmo que a gente está falando? Agora vai lá em Hebreus 11, verso 11 e verso 12. A senhora já viu? Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Olha o que eu verifiquei ali no texto. O meu texto está um pouquinho diferente, é uma outra versão de Bíblia. O que está marcado ali? Ele o quê? Eu. Olha a correlação do texto do Gênesis com o texto de Hebreus. Eu não sei você, mas eu fico fascinado com a unidade do texto bíblico. Você lê algo lá no Gênesis, né? Lá no capítulo 13, no início da Bíblia, e Deus vai dar sentido a este texto lá no Novo Testamento, em Hebreus. É por isso, meus queridos, que a gente não pode tomar a Bíblia como um livro que a gente lê de forma sequencial, como se a gente estivesse lendo um romance qualquer. A gente precisa cavocar um pouquinho mais. Como diz o Isaías, a gente precisa, o Isaías, o profeta, né? A gente precisa pegar um pouquinho ali, e ali a gente vai formando um raciocínio em cima do texto bíblico. Por quê? Porque Deus espera que eu e você cavoquemos um pouco mais. Que é isso que vocês estão fazendo aqui hoje. É cavocar um pouco mais, para entender o sentido das coisas que a Bíblia quer nos ensinar. Porque a verdade, ela não está na superfície, né? Ela não está na superfície. Deus espera que a gente o conheça de fato, de verdade e em intimidade, como a gente viu no estudo de Enoque algumas semanas atrás. E o texto lá da segunda bênção, que está lá em Hebreus, para a segunda prova dele, né? E a gente sabe, vocês conhecem o texto, a gente sabe que ele recebeu este filho da promessa, né?
vai dizer que foi pela fé, eu gostei dessa versão, foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse o quê? Velho demais. E a própria Sara não pudesse ter filhos. As circunstâncias humanas para Deus não é absolutamente nada. Ele era velho. A esposa não podia ter filhos. Mas Deus cumpriu a sua promessa, porque Deus é o Criador e Deus é aquele que pode fazer todas as coisas. Quando eu casei, a primeira coisa que eu queria ter era filho. Eu já não era tão novinho assim, eu casei com 30 anos. E era um sonho meu, um amigo meu, ele teve filho e eu tinha 20 anos de idade na época. Eu passei 10 anos esperando para casar e ter um filho. Porque era um sonho que eu tinha, era ter um menino. E aí eu casei e passaram alguns meses e não acontecia nada. Mas o fato é que, por não acontecer nada, nós fomos ao médico. E sabe, eu descobri que eu tenho um problema. Na época eu fui fazer os exames e o médico falou: você não é um problema grave, mas você tem um problema. E o médico falou: você vai ter que fazer um tratamento. Eu falei: ok, vamos fazer o tratamento. E no dia em que estava tudo pronto para eu começar o tratamento, eu cheguei na minha casa e quando eu abri a porta da sala, a minha esposa estava com um sorriso desse tamanho, assim, falou: eu estou grávida. E eu não fiz o tratamento. Mas olha que curioso. Do nascimento do Leonardo até hoje, eu gosto de contar essa história porque eu acredito que é o poder de Deus. Do nascimento do Leonardo até hoje se passaram 18 anos. Se passou 18 anos. E eu não tive mais nenhum filho. Deus, quando quer, Ele faz. Entende? Essa é a moral. Deus, quando quer, Ele faz. Eu tenho ainda o mesmo problema. Mas Deus, quando quer, Ele faz. Quando Ele tem um propósito, Ele faz. E eu sei qual era o propósito dele. Porque foi através deste menino que eu estou hoje aqui na frente conversando com vocês. Porque foi por causa da vinda deste menino que nós decidimos dar uma educação religiosa para ele. E através dessa educação religiosa que nós resolvemos dar para ele, a família da minha esposa, que era adventista do sétimo dia, minha esposa falou assim: não, eu só aceito que ele vá lá. Glória a Deus por isso. Eu falei: tá bom, não tenho problema com isso, eu vou. E foi lá que começou essa história que continua em andamento comigo aqui hoje. Deus tem propósitos. E Ele faz o que Ele quiser, da forma que Ele quiser, para salvar pessoas. Porque o que Ele queria era salvar a mim, ao meu irmão que se batizou depois de mim, aos meus pais que se batizaram depois de mim, vizinho dos meus pais que se batizaram depois de mim, tia que se batizou depois de mim, amigos que se batizaram neste final de semana nesta igreja. Entende? Esse final de semana eu olhava dentro do tanque por volta e pensava assim: acho que eu já posso voltar para São Paulo. Eu acho que foi para isso que Deus me tirou de lá e me trouxe até aqui. O meu Ur dos Caldeus. Não, aqui é bem melhor do que ela. Vamos voltar para o texto. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar, e Deus cumpriu a sua promessa. Bênção. Obedecer, crer. Você obedece. E o seu processo de obedecer vai fazer com que você aumente a sua crença, a sua fé. Acho que eu falei aqui na outra semana, porque a fé vem do ouvir e do ouvir da palavra de Deus. Quanto mais o Abraão andava com Deus, quanto mais ele ouvia a sua voz, mais ele implementava a sua fé. Então, aqui, Abraão agora, terceira sessão de fatos sobre Abraão. Exige uma aliança de Deus. Olha o Abraão aqui de novo. Vamos deslocar um pouquinho no tempo para trás, né? Antes de ter se completado a promessa e ele ter recebido o filho. O fato é que o Abraão ainda não tinha recebido o filho e ele vai diante de Deus e fala: e aí, Senhor? Está ali, ó, no começo do capítulo 15. Mas, Senhor, e aqui agora a gente já está no contexto de ele com 99 anos.
Deus vem falar com ele e fala, eu vou te dar uma descendência. E o Abraão fala, Senhor, você não vai dar descendência nenhuma para mim. E aí o que ele faz? Ele exige uma promessa, uma aliança com Deus. Um pouquinho antes dos 99, desculpa. Uma aliança com Deus. Você lembra dessa passagem? Não. Olha o que o Abraão faz com Deus. Faz um acordo humano com Deus. E o nosso Deus concorda em fazer esse acordo com ele. Não precisava. Já tinha prometido, tá certo? Não precisava. Mas concorda. O que eles fazem? Eles partem os animais no meio e colocam os animais metade de cada lado, assim. E o Abraão passa no meio, porque era assim que os homens selavam os acordos naquela época, né? Cortar, porque era um acordo de morte, né? Se você não cumprir, vai acontecer com você o quê? O que aconteceu com os animais, não é isso? Então, o Abraão passa no meio e fica ali o quê? Esperando Deus passar no meio para selar o acordo com ele. Este é o pai da fé. Mais uma passagem que ele está dando explicitamente de Deus, né? E ele desconfia da aliança de Deus, está lá em Gênesis 16:1. E aí, o que acontece na sequência disso? O nome dele é mudado. Gênesis 17, verso 5. Agora sim, ele está com 99 anos de idade. E como é que agora passa a ser o nome dele? Abraão. Vocês lembram o que queria dizer Abraão? Pai o quê? Pai excelso, né? E agora ele é o quê? Pai de multidões. Percebe que há um deslocamento do entendimento do nome de Abraão de um indivíduo para uma nação. Agora ele não está mais preocupado com ele enquanto indivíduo. Agora ele está preocupado com o quê? Com a descendência dele. E é por isso que Deus muda o seu nome. Agora ele já não é mais o mesmo homem, não é? Continua pecador como eu e como você, mas um pecador que começa a aprender algumas coisas sobre este caminhar com Deus e caminhar com Deus em fé, que é a proposta do que a gente está estudando aqui, né? E ele faz uma nova aliança com Deus, Gênesis 17, verso 11. E vejam só, ele ri de Deus. Deus fala para ele aos 99 anos, o Abraão, eu vou dar um filho para você. E ele sai dele e começa a rir. Duvida mais uma vez da promessa de Deus. Aqui ele já é Abraão. Ele recebe Isaac, né? Isaac nasce, então o filho da promessa vem. Está lá em Gênesis 21:2. E agora nós vamos encarar aqui a terceira e última prova pelo qual Abraão passa. Já como Abraão, vá lá no Gênesis 22. Você conhece bem essa passagem, uma das passagens que, para quem não entende o texto bíblico, e também para quem entende, é uma passagem extremamente desafiadora. Vamos lá, Gênesis 22, alguém já achou? Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 dos seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou a seus servos: permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Esperou 100 anos. 100 longos anos. Antes desse filho, você sabe, você conhece o texto bíblico, então você pode ler depois. Você vai ver que ele desobedeceu a Deus, não aguardando o filho da promessa e tendo um filho com a empregada de Sara. Como é o nome desse menino? Você vai lembrar? Não? Ismael. Vocês sabem que em função desta desobediência de Abrão e esta dupla
raiz, né? Essa raiz que se dividiu entre Isaac e Ismael, nós temos conflitos lá no Oriente Médio até hoje. Os filhos de Abraão, os hebreus, e os filhos de Ismael, os islâmicos, estão lá batendo cabeça até hoje por causa da desobediência de um homem. Porque a desobediência sempre traz algum tipo de problema. Tenha certeza disso. Pequenas desobediências, médias desobediências ou grandes desobediências vão causar pequenos, médios ou grandes problemas. Mas problemas vão causar. Mas o fato é que a gente está lendo aqui agora que este filho da promessa, este filho esperado, este filho amado por Abraão, este filho que ele durante tanto tempo cultivou na sua mente e no seu coração a presença, Deus fala assim para ele: pegue e queime. Está faltando alguma coisa aqui? Você reparou ou não? Que tem uma ordem, não tem? A minha pergunta para você é: onde é que está a promessa? Já havia antes, como a areia do mar, já havia algumas promessas antes. E onde é que está a bênção? Tem uma ordem, mas não tem promessa no texto. E não tem bênção. Por que será? Vai em Hebreus. Hebreus 11, verso 17 até o verso 19. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas, mesmo assim, ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque e, por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Por que que tem ordem? Por que que não tem promessa? E por que que em tese não tem bênção? Porque o nosso irmão aqui falou, porque a promessa e a bênção já estavam em posse de Abraão. A promessa e a bênção já eram conhecidas de Abraão. Deus não precisava nem fazer a promessa, nem oferecer a bênção, porque Abraão já não era mais Abrão. Ele já não era um, mas ele era agora o pai de muitos. Ele já conhecia esse Deus. E o texto de Hebreus, é a própria Bíblia que vai explicar, por meio de Isaque que você terá descendentes. Olha aqui na sequência, ó. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. O Abraão simplesmente obedeceu, porque ele já havia passado pelo processo de obediência. Ele simplesmente creu, porque ele já havia passado pelo processo de crer. E agora ele oferece. Por que que ele oferece? Ele oferece tudo. Ele não ofereceu qualquer coisa. Ele ofereceu tudo. Era o filho da promessa. Por que que ele fez isso? Porque ele sabia quem era o Deus para quem ele estava oferecendo. Vocês sabem, quem queimava os filhos a Moloque eram os pagãos naquela época. Era um ato, era um pedido completamente estranho de Deus, pedir uma coisa que Deus abominava para Abraão. Porque Deus, ao pedir a morte do filho, que o seu filho fosse imolado, que fosse sacrificado, que fosse oferecido a Deus, Deus estava pedindo uma coisa para Abraão, ou estava mandando Abraão fazer alguma coisa que era completamente contrária à sua natureza como Deus. E lá no fundo Abraão sabia disso, porque ele já tinha obedecido, ele já tinha crido, e ele estava simplesmente pronto para ofertar. Há um processo: obedecer, crer e oferecer.
Esse obedecer, crer e oferecer de Abraão não é diferente do meu e do seu. Não é. Deus nos convida para uma caminhada com Ele. E como bem o Sr. Flores escolheu o texto do título de hoje, né, para esta lição de hoje, é de uma caminhada de fé com este Deus. Uma caminhada com este Deus em fé. Mas que é uma experiência. Com quem? Com esse Deus. No mesmo processo daquele que nós vimos de Enoque há 2 semanas atrás. Não diferencia, porque no fundo a raiz da coisa é a mesma. É o conhecimento desse Deus através da sua palavra, como o Michelson bem explorou aqui no sábado, né, daquelas 3 maneiras, né, especiais. Você reconhecendo Deus através da palavra, você reconhecendo Deus através da natureza, e você reconhecendo Deus através do que Ele faz na minha e na sua vida, através das outras pessoas que estão à nossa volta e que andam com esse Deus. Que é assim que Ele resolveu se revelar. Eu gosto já falei aqui algumas vezes nessa igreja, que eu gosto da expressão que diz que eu e você, Deus, quando entra em contato comigo, com você, Ele espera que nós sejamos os seus braços no mundo que sofre. Não é assim? Deus espera isso. Porque é a mesma Bíblia que diz que como é que a gente pode revelar a face desse Deus para outras pessoas, se não amando essas outras pessoas? Como é que Deus será sentido por essas pessoas, se essas pessoas não virem através de mim e de você a face desse Deus? Porque é isso que Ele espera. E Abraão era isso. Por isso que Abraão era bênção. Por isso que Abraão virou bênção para um povo, para uma nação e para a sua descendência, do qual eu e você somos descendência espiritual dele. Não é isso? Deus pediu a oferenda ou foi Abraão que ofereceu? Deus pediu. Foi Deus que pediu. Há uma ordem. As pessoas às vezes querem amenizar essa passagem, né? Querendo florear. Deus foi absolutamente específico. É assim que você vai fazer. Vai ser desta forma. A reação de Abraão é de alguém que conhecia Deus. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque há um relacionamento diferente de Abraão com Deus do que o relacionamento de Deus comigo e com você. Certo? É a mesma coisa de Moisés com Deus. Ali naquele contexto, né, eles estavam num regime teocrático, né? Havia um reinado, um governo de Deus explícito sobre o povo de Israel naquela época, ok? Que é diferente da gente hoje, ok? Senão a gente faz besteira, né? Precisa tomar cuidado com isso. Mas Deus o conhecia, e você vai perceber pela leitura do texto bíblico que Isaac o conhecia, porque Isaac era um menino, e o Abraão era um velho, e o Isaac sabia exatamente o que estava acontecendo. Quando ele pergunta ali, pai, cadê o cordeiro? A pergunta é retórica, né? A pergunta é de uma resposta óbvia, porque ele sabia o que estava acontecendo ali. Ele podia ter corrido, ele podia ter derrubado o pai, ele podia ter falado, pai, aqui não, pai, hoje nós não estamos juntos, ele podia ter falado. Mas não, porque o Isaac, através do Abraão, também conhecia esse Deus. Mas a prova da fé é a obediência da Abraão. Exatamente. E ali estava prefigurado uma coisa mais bonita da Bíblia. Porque ali estava prefigurado o sacrifício de Cristo. Só que em Cristo, Deus não segurou o cutelo. Em Cristo, Deus não falou para o anjo, pode falar para parar. Foi até o fim. Aquilo que foi poupado a Abraão, a vida do seu filho, não foi poupada a Deus, a vida do seu filho, Jesus Cristo. Mas o processo que eu queria que a gente conseguisse entender, o que acontece com Abraão aqui, é esse daqui. Este processo é realimentado, né? Não quer dizer que ele é exatamente nesta ordem sempre, porque nós somos seres humanos e nós não somos seres matemáticos, ok? Então, crer, obedecer e ofertar, ele gira de acordo com a experiência da revelação de Deus para cada um de nós, né? Você é a face visível de Deus para as pessoas que ainda não viram Deus. Você é a face visível.
a Bíblia vai dizer assim: como é que você pode dizer que você ama a Deus se você não ama o seu próximo? E quando você entende esse processo de amor de Deus por você, você quer que outras pessoas também entendam e passem pela mesma experiência de conhecer esse amor. É este o processo do Evangelho. É este o processo de expansão do Evangelho. A expansão do amor de Deus pelos seus filhos, através dos seus filhos, né? Esse é um elemento primordial que Deus usa. Ele tem vários outros, mas o primordial é esse. Porque ele poderia terminar a pregação do Evangelho através de anjos. Mas ele escolheu terminar a pregação do Evangelho através de mim e de vocês, né? Voltemos, ou continuemos no texto de Hebreus 11, tem que ler agora, verso 13 a 16, para a gente caminhar para o fim. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Este texto está na mesma seção dos 3 fois que nós lemos aí em relação a Abraão. Foi, né? 3 vezes a gente lê este foi. E essa seção está no meio da segunda e da terceira bênção que é recebida por Abraão em função dos seus atos de fé que nós lemos lá no Gênesis, né? E olha só, olha nessa versão. Todos esses morreram cheios de fé. Todos quem? Todos que viveram de Adão até Abraão. Todos morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido. Eles viram a nova terra? Eles não viram. Eles não viram sequer Jesus pisar nessa terra pela primeira vez. Não é? Então eles morreram sem receber as coisas que tinham prometido. Mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. É esse o espírito que eu e você devemos ter. Nós não sabemos se a gente vai terminar a nossa jornada nessa terra vendo Jesus voltar ou não, vivos. A gente espera que sim, né? Se o Flores perdeu esse pedaço, perdeu. Ele é o primeiro a falar que quer ver Jesus voltar. Perdeu. Já foi. Tô brincando. Mas o fato é que eles ficaram contentes por ver estas coisas, a perspectiva dessas coisas encheu o coração deles e deve encher o meu e o seu coração. Aqui, agora. Continua o texto. E declaram que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E este é o sentimento que você tem que ter. Eu e você temos que ter esse sentimento. De que nós estamos aqui, mas é de passagem. Uma coisa que tem me chamado muita atenção, eu acho muito difícil de viver dessa forma, mas tem me chamado muita atenção, porque é um movimento moderno, meio recente, é o tal do minimalismo. Não sei se vocês já viram isso. Já viram? Alguém já viu? O camarada, ele vive com o menos possível e com o mínimo necessário. Então, esses dias eu estava ouvindo a entrevista de um camarada, até um menino bem sucedido, que escreve e tal, viaja o mundo o tempo todo, e na mala dele tem 3 camisetas, 2 calças, um tênis, um chinelo, os equipamentos eletrônicos que ele precisa para trabalhar. A vida dele está dentro daquela mala. Ele não tem casa, ele anda de Uber, mora em hotel, mora, né, Airbnb. Não é isso que eu estou pedindo para vocês. Estou só exemplificando que eles declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. Se você criar raízes demais neste mundo, você vai ter problemas. Deus não espera que nós nos fixemos. Vocês estão entendendo de que tipo de raiz que eu estou querendo dizer, né? Tornar as coisas daqui mais importantes do que as coisas do porvir que estes homens, de Adão até Abraão, vislumbraram, mesmo sem terem recebido
promessa. Eu e você ainda não recebemos a promessa, mas nós temos que ter o olho nessas coisas, e nós precisamos ter a concepção de que nós somos peregrinos, nós estamos passando por aqui, que raiz demais nos atrapalha, que bagagem demais nos atrapalha, que a gente precisa andar com o necessário para cuidar da gente, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos amigos e sermos úteis à obra de Deus nesta terra, né? E aí eu grifei ali em vermelho. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. O reino eterno. É isso que a gente tem que procurar. Porque Jesus falou assim, que a gente tem que se preocupar, que a gente não tem que se preocupar com as coisas daqui. Que se a gente se preocupar com as coisas do céu, as outras coisas que a gente precisa aqui vão ser acrescentadas, ele disse. Ele não quis dizer com isso que a gente deve viver de maneira aleatória, nem que a gente deve ser descuidado. Não, nada disso. A gente vai trabalhar, a gente vai estudar, a gente vai fazer as coisas da vida. Mas a gente tem que ter aquele espírito dos pés na terra e dos olhos no céu. A gente tem que fazer as coisas com perspectivas mais nobres, menos olhando para o umbigo, que é o que o mundo faz hoje, e mais olhando para o próximo, e mais olhando para o reino. Para o reino. Né? Esta mesma pessoa que fala sobre a questão da sermos os braços de Deus no mundo que sofre, o Walter conhece, ele até conversamos um pouquinho antes aqui, enquanto estávamos ali atrás. Ele é um pastor batista, ele se chama Ed René, né? E ele faz uma figura que para mim é muito interessante, né? Ele fala assim: amigão, você tirou tua carteira, você sacou o teu cartão de crédito, entregou para passar na máquina. Para por um segundo e pensa se aquilo que você está fazendo tem reino de Deus ou não, aquilo que você está fazendo. Parece extremo, não parece? Quando você saca o seu cartão, você vai pagar alguma coisa. Pense se aquilo que você está fazendo tem reino de Deus ou não. Tem o reino de Deus. Porque às vezes a gente está comprando uma coisa que a gente não precisa. Às vezes a gente está comprando uma coisa que vai fazer mal para a gente. Às vezes a gente vai estar comprando alguma coisa que vai fazer mal para alguém. Mas a gente nunca faz esse raciocínio. Tem reino de Deus ou não tem reino de Deus? Porque está escrito ali, é a palavra de Deus que está falando. E aqueles que dizem isso mostram muito bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Continua o texto. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Não. Quando a gente escolhe ir para o reino de Deus, a gente tem que queimar o barco. Você sabe que tem umas histórias, né, de navegadores no mundo antigo, que quando eles iam fazer a colonização, eles chegavam com a nau, né, chegavam com os barcos, e quando eles chegavam na terra, sabe o que eles faziam? Sabe não? Oi? Eles queimavam o barco. Você sabe por que eles queimavam o barco? Para não poder voltar, para não ter opção de voltar. Porque eu e você, como seres humanos, a gente tem sempre esse pezinho, né? Ah, mas se não der certo aqui, né? A gente volta, queima o barco. Você achou a pérola de grande valor, você achou Jesus Cristo, queima o barco e anda com Ele, obedece, crê. A promessa vem aqui, agora. Entendeu? As promessas do Senhor não são somente para o porvir, elas são para aqui e para agora. Eu garanto para você que se você obedecer Jesus, se você crer em Jesus, você vai viver mais... Eu não gosto da palavra feliz porque ela exige algumas coisas, mas você vai ser mais pleno aqui e agora, mesmo no meio das dificuldades, porque você sabe para onde você está indo e você sabe que você não quer mais aquilo que você deixou para trás. Termina o texto dizendo: mas pelo contrário estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E olha a promessa no final: e Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele, e aquele Ele é com letra maiúscula, desculpe, mesmo preparou uma cidade para eles. Esse eles com letra minúscula, porque sou eu e é você. Ele preparou a cidade e Ele quer ser chamado de nosso Deus. A pergunta é sempre a mesma: o que você vai fazer com isso?
se você vai aceitar ou não. Assim como Abraão, obedecer, crer e ofertar. E ofertar o quê? A sua vida. Porque a única coisa que ele quer é o seu coração. Ele não está preocupado com o seu bolso. Ele não precisa do teu bolso. Ele não está preocupado com a tua casa. Ele não está preocupado com o teu carro. Ele está preocupado em te levar para casa dele, que era a casa original que ele tinha preparado para mim e para você, e que um vírus chamado pecado interrompeu a passagem durante algum tempo, mas que dentro em breve, vai estar aberta de novo, para a gente dar uma chegadinha lá. Amém. As profecias dizem que Jesus está muito próximo de voltar. Muito próximo. Há quanto tempo, Marcelo? Eu não sei. Eu estou aqui nessa igreja já há 9 anos. E eu tive a oportunidade de, no primeiro ou segundo ano que eu estava aqui, o pastor Otacílio pediu para fazer umas palestras sobre profecia, o que eu gosto bastante. E naquela oportunidade, há 8 anos atrás, falando exatamente a mesma coisa que eu estou falando agora, neste final, né? Quando pergunta assim, quanto falta? A resposta é, eu não sei, mas podia ser agora. Porque o quadro profético está todo montado. É o tempo de uma vida. É o tempo de uma vida. Mas não é neste sentido que eu estou falando. É no sentido real mesmo. Podia ser agora mesmo. Porque o quadro profético está todo montado. Todo. Os sinais naturais, os sinais políticos, os sinais religiosos, a dureza do coração do homem, o tipo de mundo que a gente está vivendo, a guerra ideológica, a luta do bem contra o mal, o grande conflito, ele está aí aberto para a gente ver e só não percebe quem é. O grande conflito é narrado aqui, de Gênesis até o Apocalipse. Então o convite para você nessa noite é, quem quer caminhar em fé com Deus, como Abraão fez, porque há uma pátria esperando por mim e por você. E a minha oração por mim e por você é que a gente consiga fazer este mesmo passo de fé em direção a Ele, entregando a nossa vida e andando com Ele até o fim. Como dizem os americanos, no matter what, não importa o que. Fique de pé, vamos fazer uma oração para a gente terminar. Vamos estar juntos na próxima terça-feira. E eu tenho certeza que quem vier não vai se arrepender. Provavelmente estaremos analisando a vida de um bisneto de Abraão. Tá? Você já vai imaginando de quem eu estou falando. Tá? E o retrato que vai ser pintado de Deus na vida desta pessoa é um Deus que não se esquece de você. Pense nisso. E vai para casa com essa alegria, certeza de que você é especial para Deus. Um detalhe, Marcelo. Isaac foi uma representação de Cristo. E Abraão? Uma representação de quem? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho único, assim como Abraão também foi chamado a dar seu único filho. Que Deus esteja com vocês e vamos estar juntos na próxima terça-feira, ok? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos pelas lindas histórias da Bíblia. Obrigado, Senhor, pela história de Abraão. Obrigado, Senhor, porque nós vemos em Abraão um homem comum, como nós, que estamos seguindo, sedentos e esperançosos na presença de um grande Deus. Querido Pai, que assim como as promessas que foram dadas a Abraão se cumpriram, que as promessas que estão diante de nós também sejam cumpridas e nós temos certeza deste cumprimento, Senhor. Nós te rogamos, portanto, Senhor, que o Senhor coloque em marcha na nossa vida este processo de obedecer, de crer e de nos ofertar em sacrifício vivo, Senhor, ao Senhor. Que
a nossa vida esteja sempre no teu altar. Que o nosso coração, a nossa mente, o nosso proceder, a nossa forma de lidar com as outras pessoas, a nossa forma de ver o mundo, de ver o reino, seja de acordo com a tua vontade e não com a nossa. Amém. Nos ajuda, Senhor, a chegarmos neste estágio que Abraão chegou. Amém. De ouvir apenas a ordem e não precisar pensarmos nem na promessa nem na bênção, porque sabemos que elas já são consumadas na tua presença. Amém. Abençoa esta classe, Senhor, que o teu Amém. Santo Espírito acompanhe a cada um de nós que aqui estivermos nesta noite, que possamos voltar nos próximos estudos, que as nossas famílias, Senhor, e os nossos amigos sejam abençoadas pela nossa presença diante de Ti. Amém. Teu Santo Espírito irradiando através de nós para um mundo que precisa do Senhor. É o que nós te pedimos, o que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus Boa noite, abençoe a boa todos. noite, boa noite.